A gente vai dar continuidade com o nosso processo das NRs e depois a gente direciona as questões que envolvem a prova de vocês e os slides que vão também ser envolvidos, tá? Então, basicamente, gente, para a nossa prova, a gente vai ter aquela introdução de acidente de trabalho, né, o conceito, o que são atos e condições inseguras, os riscos ergonômicos, os riscos ocupacionais, né, que são físicos, de acidente, químicos, biológicos, e nós vamos também ter na nossa prova uma questão que fala sobre mapa de riscos, tá? Então, nós temos 12 slides que foram abordados ao longo dessas nossas aulas que já envolvem tudo isso, tá? Então, depois eu vou... Esse slide de hoje você já tem, né? Que eu coloquei a aula passada na plataforma, mas eu vou colocar depois no grupo, assim que terminar a aula, eu mando os slides para a primeira avaliação, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minuto. Então, olhem só, gente, eu optei por não cobrar NRs na prova de vocês, mesmo porque vocês já tinham muitos conteúdos, né, envolvidos. Então, o que é que vai acontecer? NR, né, as NRs vão ficar para a segunda avaliação, tá bom? E o que é importante a gente falar sobre as NRs? Eu não vou querer de vocês, lá na segunda avaliação, não é agora, que vocês saibam decorado tudo que as NRs falam. Por exemplo, o que fala a NR13? Ah, isso e isso. Fala sobre caldeiras e vasos de pressão. Não, não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês entendam que as NRs, elas abordam, elas falam sobre um conjunto de características que visam uma coisa básica: segurança do trabalhador e o bem-estar no ambiente de trabalho, tá bom? Não esqueçam disso. Perfeito. Então, olhem só. A gente vai começar a tarde de hoje falando sobre a NR13. A NR13, ela não é uma norma regulamentadora muito próxima da enfermagem, tá? É uma norma que está mais associada aos técnicos de segurança do trabalho, assim como os engenheiros de segurança do trabalho, né? Ou seja, é uma NR muito específica e que não condiz, não responde à nossa atribuição como enfermagem lidar com o que essa NR fala, tá? Essa NR está relacionada às caldeiras e vasos de pressão. O que é caldeira e vaso de pressão? São estruturas, né, muitas vezes de um porte considerável, que lida com temperaturas elevadas e muitas vezes com uma pressão elevada, né? Isso significa dizer que uma estrutura dessa tem o risco de explodir, né? Que uma estrutura dessa tem características de queimar, causar queimaduras nas pessoas. Então, é lógico que nós estamos falando de uma estrutura que oferece um risco ao trabalhador muito grave, tá? Então, olhem só, a NR13 estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes do trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR são os artigos 184 e 186 da CLT, tá bom? Então, o que é que essa NR ela nos fala? Eu não vou especificar cada parte da NR, mas, por exemplo, ela aborda, por exemplo, a distância entre um vaso de pressão e outro. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode considerar que aqueles grandes cilindros de oxigênio a nível hospitalar, eles são vasos de pressão, né? Então, se a gente tiver uma desregulação daquela pressão, aquilo pode explodir a qualquer momento. Então, essa NR vai avaliar qual é a pressão máxima para trabalhar,
a produção do vapor lá dentro, né? A área de superfície aquecida, ou seja, para evitar que, por exemplo, o profissional ele coloque a mão sobre aquela superfície aquecida, para evitar que o profissional ele simplesmente coloque outros produtos inflamáveis, por exemplo, sobre aquela superfície. Hoje em dia, não só no Pará, mas no Brasil como um todo, nós ainda temos muitas empresas, né, muitas fábricas que trabalham com caldeira e vasos de pressão. O grande perigo por trás da utilização dessas estruturas é que quando nós percebemos um acidente nesses ambientes de trabalho, quase sempre esses acidentes são muito graves ou já levam o indivíduo diretamente ao óbito, tá bom? Quem trabalha diretamente com essa estrutura precisa fazer constantemente relatórios de inspeção desses materiais, né? Onde vai ser abordado reparos, onde serão abordados se a manutenção da empresa que fabricou é persistente. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente olha, por exemplo, vai numa fábrica de cerveja e vê aquela estrutura de metal imensa ali dentro, né? E a gente para e pensa assim, poxa, professor, será que é um buraco da finura desse cabo aqui, né? Dentro de um galão daquele enorme, aquilo faz diferença? Isso oferece um risco? Gente, nós vivemos há pouco tempo atrás aquele exemplo daquela cervejaria, né? Becker, sei lá qual era o nome da cervejaria, onde um orifício desse tamanho fez com que a passagem de um material, né, perigoso se misturasse ao conteúdo da cerveja e matou muita gente, né? Acho que foi em Belo Horizonte que isso aconteceu. Então isso serve para nos mostrar que muitas vezes a gente pode até dar uma insignificância para aquele acontecimento ou para aquele ocorrido, mas na verdade ele é algo grandioso, ele é algo perigoso, tá bom? Olha, aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura como essa que eu citei para vocês, e se vocês forem perceber, tem muita estrutura, né, adjacente à estrutura central que se torna perigosa. Então, por exemplo, você tem ali um cano onde o indivíduo pode tropeçar, você tem ali uma estrutura que fica à altura dos olhos e da cabeça. Isso provavelmente vai oferecer um risco dele sofrer um trauma direto, né? Algum tipo de risco de acidente, entre outros quaisquer. Olha, isso aqui é uma foto de um acidente que envolveu uma caldeira, né? É o restos da casa de uma caldeira. Então, vocês imaginam o dimensionamento da explosão de uma estrutura como essa. E vocês vão ver melhor agora. Olhem só, isso aqui são partes da fornalha, né? Aquela parte que aquecia essa caldeira, que foi arremessada a mais de 100 metros. 100 metros. Olhem ali perto, tem um rapaz em pé aqui, olha, de camisa branca. Olhem o tamanho dele perto dessa estrutura de fornalha. Então, pelo tamanho, para você arremessar algo dessa estrutura por um percurso de 100 metros, você está falando de um poder estrondoso. Inclusive, gente, quando a gente viu aquela imagem que ocorreu em Beirute, vocês lembram aquela explosão, aquilo, né, mexeu com todo mundo. Aquela corrente de ar com a explosão, ela é uma corrente de ar muito comum também nesse tipo de acidente. Claro, em dimensões menores, mas tão perigoso quanto a outra. Aqui a gente tem uma outra imagem. Isso aqui é um exaustor e a chaminé que também foram lançados com a explosão, né? E aqui a gente tem uma imagem da pequena parte do gerador, né, de energia. A gente vê que tudo que tem ao redor simplesmente, ó, voou, né? Isso aqui, pessoal, é uma outra imagem para a gente comparar. Olha o tamanho desse cilindro
perto da população, né? Esse cilindro tem aproximadamente 8 toneladas, né? E foi arremessado por uma distância de 40 metros. Então, levantar, movimentar por 40 metros 8 toneladas é uma coisa assim estrondosa, né? Nenhum caminhão, por exemplo, consegue puxar uma estrutura dessa em uma velocidade tão rápida. Então, pessoal, vocês conseguem imaginar por que esses acidentes comumente causam logo o óbito das pessoas, né? Dificilmente alguém que estiver próximo sobrevive a um acidente como esse, tá? Por se tratar de uma estrutura muito específica, com partes muito específicas, é necessário que não só engenheiros de segurança do trabalho, mas principalmente os representantes das empresas que vendem esses materiais, se façam presente na manutenção deles, tá? Então, olha só, quando a gente olha para essas imagens, a gente está vendo ali, olha, umas fitas de isolamento, né? Por quê? Porque essa máquina, ela não pode estar apoiada em um desnível no solo. Ela precisa estar nivelada. Ela não pode ter outras estruturas adjacentes, né? A gente não pode ter, por exemplo, acima da máquina um teto muito baixo. Ou seja, são todas características que serão avaliadas de acordo com o SNR, tá bom? Só passar aqui, pessoal. Olha, aqui são alguns exemplos, né? A gente consegue ver essas máquinas sobre estruturas que são chapas de metal que não são indicadas. A gente observa ali caldeiras muito próximas umas às outras, né? Isso não é muito bem indicado. E de maneira geral, gente, nós vamos ter esses exemplos ainda envolvendo esses materiais. Nós precisamos entender que essa NR, por se tratar de uma especificidade bem pequena, ela já não tem muito o que ser comentado, né? Ela já vai falar das partes que envolvem essas estruturas. Nós temos uma outra NR que é a próxima agora, NR14, que fala de estruturas muito parecidas com o que a gente falou anteriormente, que são os fornos, né? NR14, ela aborda uma estrutura que já é muito mais presente do que aquelas caldeiras ou vasos de pressão. Como, por exemplo, o quê? Eu vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte. Quando a gente vai ver uma fábrica de vidro ou de cristal, por exemplo, cristal é algo muito nobre ainda, né? As pessoas possuem no final da fábrica um forno, né? Costuma ser grande. E sabe o que é o mais curioso? Esse forno, muitas vezes, ele nunca é desligado, né? A empresa sempre mantém aquele forno ligado e, claro, ora mais forte, ora mais fraco. Muitas vezes, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer um local como esse, mas eu já tive. Então, o que é que acontece? Eu fui numa fábrica de cristal, onde o forno ele atingia 3.000 graus, né? E eu me lembro que eu estava distante. Imaginem só vocês, aqui na entrada da ESAMAS, né? Naquela rampa, e o forno é ali. E vocês ali no início daquele corredor que dá para a sala da Elisângela. Quando o indivíduo abria o forno, nós sentíamos o calor nas pernas do forno. E olha a distância entre um e outro. Agora vocês imaginam um profissional que trabalha nessa distância como esse cara está nessa imagem. Então o risco ali, gente, é muito grandioso, né? O indivíduo tem insalubridade, né? Ele trabalha no local insalubre, ele tem periculosidade ali porque ele tem um risco, né, de vários perigos no ambiente de trabalho. E uma coisa que é comum é o seguinte, numa situação como essa, nós não vamos encontrar apenas na temperatura um elemento perigoso, né? Nós vamos encontrar também na estrutura física do forno elementos perigosos, tá? Vamos dar continuidade aqui, tá? Então, olhem só, esses fornos, de maneira geral, eles no interior do estado, seja do Pará ou não, eles costumam ser criados
de maneira aleatória. Por exemplo, eu não vou comprar um forno, eu vou montar um forno, né? E isso é complicado, porque de acordo com a NR14, você precisa ter alguns padrões para a construção de um forno. Porém, o que é mais importante que precisa ter? Revestimento com material refratário. O que é refratário? É aquele que direciona as ondas de calor para um determinado local. Então, gente, quando vocês pegam uma garrafa, por exemplo, de café e vocês abrem, quando vocês olham dentro da garrafa, ela é toda espelhada. Por quê? Porque as ondas de calor refletem e voltam para dentro do líquido. Aquilo é um material refratário que direciona as ondas de calor, né? Deve-se evitar o acúmulo de gases nocivos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer um churrasco, tem gente que inventa o fogo de várias formas. Inclusive, o que é que a gente vê muito? Tem gente que pega um bando de papel toalha, né? Ou pega vários pedaços de jornal, coloca na churrasqueira, coloca um carvão, põe um fio de óleo e acende aquele papel. Tá, o fogo vai pegar. Mas ao mesmo tempo que ele pega, ele está queimando jornal e papel. E a queima de papel causa uma liberação absurda de dióxido de carbono, né? Ou gás carbônico. E sabe o que tem muita gente que faz? O fogo ainda tá pegando, aí o cara pega a carne e coloca, ó, lá em cima da churrasqueira. O que é que acontece? Quando ele for comer aquela carne, ele, em poucos minutos, ele vai se sentir cheio, ele vai se sentir desconfortável, a carne não vai estar com aquele sabor que ele gosta. Por quê? Porque ela está contaminada, entre aspas, por gás carbônico. Então, quando a gente fala desse acúmulo de gases nocivos, percebam que, por exemplo, uma churrascaria, você vai lá na Boi de Ouro, na Duque, vai na Boi Novo, de longe, tu já vê aquela chaminé por onde os gases são eliminados. Porque nós precisamos de uma estrutura segura, né? Então você vai precisar de uma chaminé alta, grande, para poder eliminar numa velocidade muito boa os gases ali presentes, tá? O forno precisa ter um sistema anti-explosão e um sistema que evite o retrocesso de chama. Professor, o que significa isso? Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão cozinhando lá na casa de vocês e vocês estão usando o forno, por exemplo, quando vocês vão ver se a comida tá boa, muita gente liga aquela lâmpada lá dentro do forno e vê pela porta do forno. Para ter mais certeza, tem gente que pega, abre o forno e olha a comida. E toda vez que faz isso, vem o que na cara de vocês? Aquele ar super quente, né? Aquilo até dói, incomoda. E olha que o forno de vocês, ele tá, por exemplo, 240 graus. É uma coisa relativamente pouca. Agora, vocês imaginam um forno desse que atinge 3.000 graus. Vocês têm a possibilidade de, quando abrir um forno daquele, queimar o rosto de vocês, sobrancelha, as córneas, né? Inclusive, pessoal, quando a gente teve o acidente de Hiroshima e Nagasaki, que foram lançadas aquelas bombas atômicas, né? O calor gerado pela bomba em alguns locais da cidade, fez com que a retina e o globo ocular das pessoas derretessem de tão quente. Então, daí vocês conseguem perceber o risco do calor em exponencial, tá bom? Então, a NR14, ela fala basicamente dessas estruturas, tá? Gente, até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Keila, Suzana, diga, você quer falar alguma coisa? Não, professor, porque minha mão deu aqui no microfone e ligou. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, então, sem problema. Então, olhem só, gente. A nossa NR15, ela é uma NR conhecida. A enfermagem, às vezes, está inserida nessa insalubridade, né? Mas são em situações bem especiais. De maneira geral, a enfermagem,
ela não está incluída em cenários altamente insalubres. Diferente como, por exemplo, as pessoas que manuseiam combustível, que trabalham com irradiações de calor, entre outros, tá? A NR15, ela vai falar sobre as atividades e operações consideradas insalubres, tá? E quando a gente fala de insalubridade, a gente olha para essa imagem e o que é que a gente percebe aí? O chefe está falando assim, você não precisa de insalubridade. E o cara fala, que cara de pau, né? O chefe, ele está usando uma proteção, porque ele está com medo de estar ali. E essa imagem quer nos dizer o quê? Quer nos dizer que muitos trabalhadores trabalham em situações insalubres e não recebem insalubridade. Muitas vezes a chefia sabe do risco de insalubridade, mas prefere se omitir, né, e não pagar o valor devido para o profissional, tá bom? Bom, o que são essas atividades, né? São atividades e operações insalubres, aqueles que se desenvolvem acima dos limites de tolerância estabelecidos por esta NR. E o que é o limite de tolerância? É a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, né? Então, pessoal, o que é que a gente precisa entender? Limite de tolerância é aquela quantidade que vai causar um risco para a pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Se você está na rua e você leva uma mordida de cachorro, você tem uma lesão. Agora, se você está na rua e leva 200 mordidas de cachorro, você tem um caso mais grave do que o outro. Levando em consideração o quê? A quantidade de mordidas que você levou, né? Então, o tempo de exposição e a quantidade de elementos expostos ali vão determinar um risco maior ou não de insalubridade, tá bom? Quais são, né, na nossa NR15 a gente tem vários anexos, e quais são, o que é que caracteriza uma atividade insalubre? O que é que coloca esse trabalhador em uma situação insalubre? São eles: tolerância para ruído, exposição a calor, radiação ionizante, condição hiperbárica, ou seja, variação de pressão, radiação não ionizante, como ultravioleta, laser e microondas, vibração, frio, umidade, agentes químicos, biológicos, né? Então, todos esses, principalmente quando a gente fala em risco biológico, principalmente aqueles que trabalham em laboratório mesmo, direto, são condições onde pode-se pedir a adição de insalubridade, tá bom? E, gente, como é que funciona a insalubridade? Nós vamos ter um valor percentual em cima do salário base que vai representar a insalubridade. Então, olhem só, quem é que vai receber o valor de insalubridade de 20% do salário? Então, por exemplo, o cara ganha R$ 1.000 de salário base e ele vai receber 20% de insalubridade. Então, ele vai receber R$ 200 a mais de salário. São pessoas que trabalham em exposição a ruído, né? Pessoas que trabalham expostas a calor, a radiações não ionizantes, né? A vibrações. Pessoas que vão receber 40% do valor do salário agora. Níveis de radiação ionizante com radioatividade, né? Pessoas que trabalham em condições hiperbáricas, ou seja, de ar comprimido, né? Pessoas que trabalham com poeiras minerais e até alguns agentes biológicos. Então, para cada situação, e a gente vai ter isso lá na nossa NR bem detalhado, nós vamos ter um adicional. Então, olha, o professor Adilson trabalha no laboratório X, agente risco biológico. Ah, professor, então ele ganha R$ 10.000 por mês naquele laboratório. 10%, né, disso, pô, já dá um valor grande, né? Agora tu imagina tu ganhar 40%, né, do teu valor de salário em cima de insalubridade.
né? Então, só para a gente ter ideia, eu ia ganhar R$ 4.000 a mais só de insalubridade, tá bom? Bom, já falamos de insalubridade. Vamos falar agora sobre a NR16, que ela já vai falar de atividades e operações perigosas, né? Então, nós estamos falando de periculosidade. Insalubridade é quando o meio que você trabalha, ele vai te esgotando, né? Muito calor, muito frio, muito ruído. Periculosidade significa perigo, né? Então, por exemplo, o cara trabalha com alta tensão, se ele encostar um dedo ali, ele morre. Isso é perigoso, né? Ó, o cara é policial, meu irmão, enfrenta bandido todo dia, ele pode levar um tiro. Isso é perigo, tá bom? Olhem só, a NR16, ela regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas correspondentes, especificamente no que diz respeito ao anexo 1, que são atividades operacionais perigosas com explosivos, e o anexo 2, que são atividades e operações perigosas com inflamáveis. Tem a sua existência jurídica assegurada através do artigo 193 e 197 da CLT. O que ele quis dizer aí é o seguinte: a NR16, no seu conteúdo principal e massificante, ela aborda principalmente a relação de usos de explosivos e materiais inflamáveis. Mexer com explosivos no Brasil é uma coisa tão séria e tão perigosa que quem regulamenta a liberação das empresas para trabalhar com isso e quem faz a fiscalização disso é o Exército, tá? Então eu não posso, por exemplo, hoje falar assim, pô, tá chegando São João, eu vou abrir uma loja aqui de material explosivo, vou vender chuveirinho, bombinha, o cacete A4. Não posso fazer isso. Eu preciso de uma regulamentação especial para abrir uma empresa como essa, tá bom? Bom, entre as atividades, né, que a gente fala que envolvem periculosidade, nós precisamos entender o seguinte: a periculosidade, ela habitualmente já tem um valor X sobre o salário. Então, a periculosidade ela vai responder a 30% do salário do trabalhador. Professor, me diga uma coisa. Se esse indivíduo ele trabalha em um ambiente insalubre, mas também ele trabalha em um ambiente com periculosidade. No mesmo lugar tem as duas coisas. Ele pode receber os dois? A resposta é não. Ele vai receber ou um ou outro. Então, professor, e qual é que ele escolhe? Né? Muitas vezes o trabalhador ele opta em receber aquele de maior percentual. Então, a insalubridade dele só ia dar 20%. Então, eu quero a periculosidade, porque eu vou receber 30%. Ah, não, a minha insalubridade é 40%. Então, eu vou ficar com a insalubridade. Tá bom? Então, são exemplos que nos mostram como é determinado, por exemplo, esses valores. Tá bom? Bom, agora uma NR muito conhecida da enfermagem, né, famosa entre os enfermeiros, é a ergonomia, NR17. Quando a gente olha para essa imagem, tem uma coisa aí que chama a nossa atenção, né? O trabalhador ele está olhando um quadro e ali em cima tem um negócio que está assim, certo e errado, né? Mostra o trabalhador numa postura, né, correta para exercer o trabalho e numa postura errada. Só que tem uma coisa que é interessante. Esse profissional, quando ele está com uma postura errada, carregando uma carga de 50 quilos, ele exerce sobre a coluna vertebral uma pressão de 500 quilos. Gente, isso é uma coisa absurda. Nós estamos falando de meia tonelada de pressão na coluna vertebral, né? Ou seja, é uma coisa assim, ó, né?
extremamente perigosa, tá? Outra coisa importante para a gente entender é o seguinte: ergonomia não tem só a ver com isso. A ergonomia para a enfermagem, por exemplo, tem a ver com as altas jornadas de trabalho, com o estresse ocupacional, né, sobre a pressão no ambiente de trabalho, entre outros, tá bom? Então, olhem só, a ergonomia é um conjunto de ciências que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho, basicamente procurando adaptar as condições de trabalho às características do ser humano. Então, olhem só que coisa interessante. Eu já comentei isso com vocês. Muitas vezes atrás, tentou-se adaptar o homem ao trabalho. Gente, isso não ia dar certo, né? Porque a gente precisa ter um local de trabalho que respeite o trabalhador, que se adapte ao trabalhador. E nós não podemos exercer algo diferente disso, tá bom? Então, olhem só, quando a gente fala em característica ergonômica, olhem só, algumas características psicofisiológicas, né, do ser humano precisam ser observadas. Prefere escolher livremente sua postura, dependendo das exigências do tarefa e do Estado. O que é que significa dizer isso? Muitas vezes você está falando para o trabalhador o seguinte: amigão, você precisa sentar com a coluna reta para evitar danos na coluna. Aí o cara escuta e senta com a perna debaixo da bunda, né? Põe a perna e senta. Ele está assumindo para si um risco eminente, né? Da mesma forma que tem gente que se joga e se apoia, tem gente que se apoia para frente e usa muito da coluna vertebral, ou seja, escolhem livremente a postura que vão utilizar. Outro, prefere utilizar alternadamente toda a musculatura corporal e não apenas determinados segmentos corporais. Professor, o que é isso? Não entendi. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão malhar, e, por exemplo, vocês vão pegar um halter ou uma barra com peso no chão e carregam, vocês estão exercendo força com a maioria dos músculos do corpo de vocês, inclusive o reto abdominal, que é esse músculo tanquinho, né, que a gente chama. Não tem como mostrar para vocês, mas, por exemplo, essa divisão toda que nós temos na barriga são formadas pelo músculo reto abdominal. O que é que acontece? Quando você olha lá no supermercado e você vê aquele estoquista, né, ele está lá colocando o resto do alimento, ele está usando um cordão, um cinturão, muitas vezes, para fazer o quê? Que curioso, né? E esse cinturão é muito parecido com o cinturão daquele pessoal que vai para a academia e carrega muito peso. Eles usam um cinturão desse às vezes. É porque, gente, quando a gente faz, por exemplo, um movimento muito forte, as estruturas internas do corpo, elas podem mudar de posição com a pressão. Então, tem gente que, quando faz muita força, vomita porque o estômago contrai muito forte. Ou acontece uma coisa muito famosa, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é a famosa hérnia umbilical. O cara faz tanta força que uma alça intestinal quer atravessar, né, as paredes que formam o abdômen e acaba exteriorizando essa alça intestinal, tá? Tolera mal tarefas fragmentadas com tempo escasso para execução. Pior ainda é quando esse tempo é imposto por máquina, gerência ou por colegas. O que ele quis dizer aí, gente? Isso acontece muito no meio produtivo, de produção maciça. Por exemplo, é o seguinte, você está lá numa fábrica, tá? Beleza. E lá na fábrica você tem que fechar um pote. Você só consegue fechar 20 potes por hora, por exemplo. Mas a máquina, ela não consegue emitir 20 potes por hora. Ela consegue mandar no mínimo 30 potes por hora. Então você vai precisar se sobrecarregar um pouco mais para poder fazer isso. E aí quando chega teu gerente, a chefia, fala o que para ti? Olha,
você vai ter que dar um jeito de fechar 40 potes por dia. E, infelizmente, esse funcionário, sobre essa forte pressão, ele não vai conseguir fazer isso. Aí ele vai se sentir cansado, ele vai ficar estressado, e infelizmente a gente já sabe o que vai acontecer, né? Olhem só, o trabalhador, ele é forçado a acelerar quando estimulado por dinheiro ou por outros meios, não levando em conta os limites de resistência do seu corpo. Então, gente, o que é que eu preciso dizer para vocês? Nós, seja independente de quem for, eu, Luzia, Keila, Arielle, Thiago, Lander, Kate, quem for, se a gente for para um trabalho hoje como enfermeiros, para trabalhar de 8 a meio-dia, de segunda a quinta e ganhar 25 mil reais, todo mundo aqui vai ficar muito feliz. Cara, tu só vai trabalhar de manhã, de segunda a quinta, a sexta tu tá de folga. E se eu falar para vocês, ó, quer trabalhar tarde, eu te pago mais 5 mil reais. Bora, quero. Então, ó, quer trabalhar dia de sábado, eu te pago mais 3 mil. O cara só pensa no quê? No dinheiro. E vai chegar um momento onde ele vai ganhar muito dinheiro e não vai aproveitar, infelizmente, a vida. Tá bom? Gente, eu vou só passar. Esse processo de ergonomia já é um processo que a gente já falou anteriormente. Tá bom? Agora, olhem só que coisa interessante. O ser humano reage melhor quando interagem coletivamente, né? Olha só esse conceito na ergonomia. No entanto, os trabalhadores quase nunca são concitados sobre a qualidade das ferramentas, do mobiliário, sobre o tempo alocado e realização da tarefa, etc. Isso significa dizer que às vezes o chefe chega na empresa, ele olha e fala, ó, coloca ali um ventilador, coloca ali 3 alicates de eletricista, 2 martelos de pressão, uma serra tico-tico. E quem vai trabalhar lá? Será que a altura daquela bancada tá boa para ele? Será que só aquela quantidade de alicate é o suficiente para todos? Então, um ponto essencial da ergonomia é que o gerente ou a chefia sempre escute o seu trabalhador, tá bom? E o papel principal da ergonomia é colocar o trabalhador novamente como um agente de melhorias. Ou seja, botar o trabalhador como um agente participante das novas legislações e protocolos da empresa. Tá? Deixa eu só passar aqui a ergonomia. Vamos falar logo sobre a NR18. A NR18, pessoal, ela fala de uma coisa chamada de PCMAT. O PCMAT, ele é um programa de controle médico dentro das indústrias da construção. Então, quando a gente falou sobre o PCMSO, que é aquele programa de saúde ocupacional, o PCMSO ele está muito associado ao PCMAT. Só que o PCMAT ele é uma parte exclusiva da indústria da construção, tá bom? Então, olhem só, o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, é um plano, tá? Que estabelece condições e diretrizes de segurança do trabalho para obras e atividades relativas à construção civil. Perfeito. Objetivos. Garantir, por ações preventivas, a integridade física, né, e a saúde do trabalhador para a construção, funcionários, terceirizados, fornecedores, contratantes, visitantes, etc. Enfim, as pessoas que atuam direta ou indiretamente na realização de uma obra ou serviço. Então é assim, pessoal, pensamos em programa em saúde do trabalhador, médico, enfermeiro na assistência, a gente está falando do PCMSO. E dentro do PCMSO, nós temos uma vertente exclusiva do trabalho na indústria da construção, que é PCMAT. E olha que coisa curiosa, olha o que nós estamos falando, indústria da construção, ou seja, aquela lá na Votorantim. O que é que o pessoal faz na Votorantim? Produz cimento, é uma indústria da construção.
Ah, aquela empresa ali, ela produz telha. Ah, aquilo é uma indústria da construção, tá bom? Objetivos, né? Estabelecer um sistema de gestão e segurança do trabalho nos serviços relacionados à construção, através da definição de atribuições e responsabilidades à equipe que irá administrar a obra, tá bom? Bom, uma coisa que é importante entender também do BCMAT é o seguinte: todas, todas as indústrias que envolvem a construção, e seja uma indústria própria de produzir gesso, cimento, ou até mesmo a construção civil, ou seja, construir um prédio, uma casa, seja lá o que for, eles possuem uma normativa para essa NR. Qual é? Você precisa ter, no mínimo, 20 trabalhadores dentro daquela empresa para ter um PCMAT, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Professor, eu sou engenheiro e eu tenho uma equipe de trabalho aqui. Eu tenho 2 mestres de obra, tenho 5 operários, né? E tenho 4 serventes de obra. Isso dá 5, 5, 10, 14, 14, né? 18 com 2 mestres dá 20 certinho. Tenho 20 funcionários. Todos na construção civil, preciso ter PCMAT. Professor, eu tenho 19 funcionários só. Não necessita de PCMAT, tá bom? Inclusive, gente, não esqueçam que isso também serve para trabalhos terceirizados. O que é que significa dizer isso? Vamos imaginar que vocês se formam, vão trabalhar e vocês se deram muito bem na profissão de vocês. E vocês vão mandar construir uma casa para vocês, uma casa de praia, lá em Salinas, lá na beira da praia. E vocês, é uma casa tão grande que você contratou 20 pedreiros para trabalhar lá. Mesmo você contratando eles apenas para fazer a casa, eles precisam ter PCMAT, tá bom? Então não esqueçam disso. Deixa eu só passar aqui. Uma coisa importante, olhem só. Quem é que pode elaborar um PCMAT? O profissional que pode legalmente elaborar um PCMAT é aquele habilitado em segurança do trabalho, né? Muitas vezes quem realiza isso é um grupo feito por engenheiro do trabalho, tá? É um grupo feito por um técnico de segurança do trabalho e, às vezes, contam com o auxílio do enfermeiro do trabalho, tá bom? Gente, só um minuto que estão me chamando bem aqui. Só ver o que é, só um minuto. Nada demais. Deixa eu só compartilhar aqui novamente. Puxa. Só um minuto. Espera aí, gente. Só encontrar aqui o início da 19. Porque essa 18 é muito específica. Tá aqui. Da engenharia. Bom, olhem só. Quando a gente fala da NR, por exemplo, 19, já é uma NR que aborda o uso de explosivos, tá? Os explosivos eles são utilizados em algumas áreas bem específicas, como construção civil, tá? Assim como em mineração. Porém, gente, tem uma coisa curiosa que envolve explosivo, que é o seguinte: a maioria dos explosivos utilizados em mineração, por exemplo, hoje no Pará, eles são utilizados de maneira ilegal, tá? E para você vender, comprar ou transportar, tá? Explosivo, você precisa de ter uma licença, né, da justiça para usar esses produtos, inclusive do Exército. E o que é que a gente precisa entender? O trabalho com explosivo hoje, ele é considerado um trabalho de
grau alto de periculosidade, né? E nós vamos ter algumas diferenças aí, como, por exemplo, explosivos iniciadores, tá? Assim como explosivos propriamente ditos. Os iniciadores são aqueles explosivos que, quando acionados, eles causam, né, o fogo. Eles fazem facilmente pegar fogo. Enquanto que o explosivo propriamente dito, ele é aquele que explode propriamente dito, não causa incendiação. Então, a gente percebe o quê? Que a maioria dos explosivos hoje no estado do Pará e no Brasil utilizados são as famosas dinamites, né? Que utilizam, né, um carretel junto com um cilindro de pólvora que geram os explosivos que a gente jamais conhece, tá? Só lembrando, pessoal, que até mesmo quando você tem autorização para usar explosivo, até o limite na quantidade ele é determinado durante a compra, tá bom? Outra muito famosa é a NR20, que fala sobre líquidos combustíveis inflamáveis. E olha que coisa curiosa. Quando a gente pensa nesse líquido combustível inflamável, a gente pensa logo naquele frentista no posto de gasolina. E a gente pensa que, por exemplo, ele está com risco de uma explosão. Olha, pode pegar fogo ali, ele se queima. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos principais riscos enfrentados dentro de um posto de gasolina, ele tem a ver com o fato do combustível ser muito volátil, ou seja, evapora com muita facilidade. E o que é que acontece? Você precisa ter muito cuidado, porque quando você está no carro e você olha pelo retrovisor, às vezes tu vê aquela fumaça, né? Como se fosse uma fumaça perto do tanque. Aquilo mostra, né, esse aspecto volátil do combustível. E quanto mais aquele frentista respira aquilo, mais ele causa a intoxicação do organismo, tá? Então a NR20 também é uma NR muito específica da parte de engenharia e segurança do trabalho, tá? É uma NR que, por exemplo, o enfermeiro do trabalho não lida, tá bom? NR21, ele caracteriza o trabalho a céu aberto, né? Principalmente aqueles operários que trabalham em órgãos da prefeitura e do governo. E olhem só, ele tipifica as medidas prevencionistas relacionadas com a prevenção de acidente nas atividades desenvolvidas a céu aberto, tais como as minas ao ar livre e as pedreiras. A fundamentação legal ordinária específica que dá embasamento jurídico à existência da CNR é o artigo 200 do inciso 4 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT. Então, olhem só, essa NR ela vai traçar, né, todo o perfil dos empregados que trabalham em risco direto na rua. E olha só que coisa interessante. Eles vão ter basicamente duas coisas muito importantes dentro dessa NR. Primeira, a proteção do trabalhador nas suas atividades. Como assim a proteção, professor? Vou dar um exemplo para vocês. O cara que trabalha para a Cozampa, o cara que trabalha lá na construção do BRT, ele tem um horário de descanso dele, não tem? É o horário do almoço. Aí eu te pergunto, o cara vai sentar lá na beira do Almirante Barroso, um prato de comida dele naquele sol? Não. Ele precisa ter um local de descanso com proteção, ele precisa ter um banheiro. Ali ele não vai fazer xixi lá no poste, né? Isso não tem lógica. Ele precisa ter, sim, esse local protegido, tá? E o outro aspecto muito importante é a higiene no local de trabalho. A higiene no local de trabalho está relacionada a duas características. A primeira é a higiene propriamente dito. Então, por exemplo, o cara vai trabalhar lá no Tucunduba. Ele vai fazer a drenagem lá. Pô, o cara vai ficar exposto àqueles gases e àquela sujidade? Não. Ele precisa de EPI. E a outra característica é a higiene ocupacional. Sendo que a higiene ocupacional, pessoal, ela está relacionada ao comportamento do trabalhador. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu vi que alguém ligou o microfone, eu acho. Nada? Tá. Então, olhem só. Aí, quando a gente diz do hábito próprio, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, o trabalhador, eu vi uma vez aqui perto da Examaste,
o cara que trabalhava com limpeza de fossa, né? Então, olha só, vocês sabem que aquele tubo grande entra no esgoto, né? Tem contato com as fezes das pessoas. E, gente, eu juro para vocês, o cara estava manuseando aquele tubo que estava seco, ele ainda ia colocar no buraco, mas estava sujo de outras vezes, sem luva, né? Então, isso mostra que, às vezes, o indivíduo ele ainda assume uma responsabilidade muito É. grande perante... Diga, Elielma, quer falar alguma coisa? Ai, meu Deus, peraí, que tá matando uma galinha lá e eu não tô escutando. Olha, e aí, gente, o que é que acontece? Quando a gente fala desse aspecto que envolve o trabalho Glória a externo... Deus. Ah, meu Deus, peraí. Pronto. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala desse trabalho que ocorre em rua, aqui em Belém, nós ainda temos muito exemplos disso. E olha o que é que acontece. Aqui em Belém, ainda fica na responsabilidade, muitas vezes, do enfermeiro do trabalho, a caracterização, né, desse ambiente de trabalho, assim como a criação das normas de proteção. Uma dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte: quase, quase a maioria dos riscos que a gente vê de afastamento desses profissionais que estão na rua são decorrentes de duas coisas. Insolação. Os caras passam muito mal com calor, gente. Calor excessivo de Belém. E outro são os acidentes no ambiente de trabalho. Mas os acidentes de trânsito, como por exemplo, o cara está trabalhando uma moto, bateu ele. O cara está trabalhando um carro, bateu ele. Então, de cara, vocês já vão saber de duas coisas. Primeiro, evitar ao máximo o calor naquele indivíduo. Óculos, chapéu, proteção, o que for possível. E outra, nunca deixar de orientar sobre a sinalização do espaço onde ele trabalha, para que ele não sofra nenhum risco qualquer, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até agora? Se ou não, Kate, quer perguntar alguma coisa? Não? Alguém está ouvindo, pelo menos? Não, professor. Não tem pergunta. Tá, perfeito. Então, olhem só. Vamos passar para agora. Nós falamos das NRs de agora. Vamos passar agora para a revisão da prova de vocês, tá? Só lembrando que NR não vai cair na prova de vocês, tá? Então, Amém. olhem Glória a Deus. só na segunda avaliação. Então, olhem só o Não que é era que pra vocês cair, vão. professora. Que aí não era para cair nada. Então, olhem só. Peguem, por favor, uma caneta e um papel, tá? Que eu vou tentar direcionar vocês o melhor possível, tá bom? Enquanto vocês pegam isso tudo, eu vou pegar uma água, tá bom? Então peguem aí que eu já volto. Na aula. Tá, perfeito, desculpa, foi um erro meu. E aí, o que é que acontece? As nossas três primeiras questões, por exemplo, elas falam do conceito inicial de acidente do trabalho. O que é que a gente precisa lembrar? Primeiro, professor, o indivíduo estava dentro do trabalho e alguém puxou a cadeira, ele caiu e se machucou. Isso é acidente do trabalho, sim ou não, gente? Sim. Sim. Então, o que é que significa dizer? Não esqueçam que todo acidente que ocorre dentro do ambiente de trabalho, que pode ser causado pelo trabalhador ou por outros, ele é um acidente de trabalho. Professor, caiu um ventilador na minha cabeça. Acidente de trabalho. Professor, assaltaram a loja que eu trabalho e me deram um tiro. Acidente de trabalho. Professor, encheu lá onde eu trabalho, eu escorreguei e caí. Acidente de trabalho. Tá? Então, não esqueçam que esse acidente de trabalho, ele pode ocorrer de duas coisas muito famosas. Falamos sobre isso. Atos inseguros e condições inseguras. O que são os atos inseguros? São os atos de quando nós, indivíduos, assumimos o risco. Por exemplo, o quê? Eu estou bem aqui mexendo numa serra, né, cortando madeira. E aí eu vou aqui atender o telefone e vou passando a madeira quando eu vejo passa a minha mão, né, naquela serra. Isso foi um risco que eu assumi, né? Então, aí eu penso o seguinte:
essa questão de, por exemplo, eu assumir essa condição de risco, será que isso é muito famoso ou é pouco famoso? Na verdade, gente, o maior número de acidentes do trabalho estão relacionados a os atos inseguros. Ou seja, esse risco que nós assumimos, ele é o mais comum que existe no ambiente de trabalho, tá bom? Depois dos atos inseguros, nós temos as condições inseguras, tá? E sim, as condições inseguras são aquelas que estão presentes no ambiente de trabalho, tá? Cultura, né? Então, por exemplo, tem um desnível no solo, a luminosidade daqui não é muito boa, né? Então, são exemplos de riscos, tá? De condições inseguras no ambiente de trabalho, tá bom? Outra coisa importante para a gente entender é o seguinte: quando a gente fala em acidente de trabalho, principalmente em condições inseguras, nós falamos em uma coisa chamada de riscos ambientais. Riscos ambientais são os famosos riscos ocupacionais. E nós temos aqueles riscos famosíssimos: risco físico, risco de Químico. acidente, químico, Químico. biológico, ergonômico. Isso significa Sim. dizer o quê? Nós temos 5 riscos ambientais, tá? Que todos eles têm a sua importância, E tá cor, bom? né? Também. E cor, isso, mas a gente vai falar dessa cor melhor lá no mapa de risco. E o que é que acontece? Quando a gente fala desses 5 riscos, nós precisamos entender o seguinte: eles não são importantes apenas pelo fato da enfermagem estar inseridas, mas eles são importantes porque não esqueçam disso, todo o ambiente de trabalho vai oferecer, no mínimo, um desses riscos. Então, nós nunca vamos encontrar um ambiente de trabalho sem risco ocupacional, tá? E isso é importante para a gente entender que o nosso papel, o nosso trabalho de enfermeiros do trabalho, sempre vai ser um trabalho constante. Ele nunca vai parar. Quando a gente fala também dos riscos, nós precisamos entender sobre o mapa de risco, né? Como a Anissa mesmo falou, cada risco tem uma cor, né? E olha que coisa interessante. O mapa de risco, ele é um material gráfico, né? Ou seja, o próprio nome já diz, é um mapa, né? Que ele nos mostra e nos permite reconhecer quais são os riscos presentes naquele ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, eu trabalho na Examas, mas eu não sei tudo que tem aqui nesse prédio da Examas. Eu nunca fui ali para trás, eu não sei o que é que tem. Então, o dia que eu chegar lá, se tiver um mapa de risco, eu posso ver que lá em cima tem um botijão de gás. Então, já vou ter cuidado com calor ou com fogo ou coisas do tipo. Então, o mapa de risco ele é utilizado para a identificação dos riscos tanto para os funcionários da empresa, como para aqueles que vão visitar a empresa em alguma oportunidade, tá? Ele sempre deve estar muito bem exposto e acessível a todos, tá? Outra coisa importante é o seguinte: quando a gente fala da atuação do profissional, né, do profissional envolvido com segurança do trabalho, seja ele um enfermeiro, um técnico em segurança do trabalho, seja ele qual for, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que, por exemplo, o profissional ele não está ali para punir o funcionário. O profissional está ali para oferecer todas as características essenciais para ele ter segurança e saúde. E muita gente confunde isso hoje em dia. Muita gente pensa que o indivíduo ele está ali, o profissional da área da segurança do trabalho, para punir o trabalhador. E não é isso que acontece, tá? Professor, se a gente tivesse que pontuar manobras, né,
características que possam melhorar a saúde de um trabalhador. Quais seriam? Primeiro, educação continuada, né? Segundo, estimular o trabalhador a fazer parte do processo produtivo, criar periodicamente modelos de atenção à saúde do trabalhador, entre outros. Então, basicamente, essa seria a estrutura preventiva mais famosa, tá? Vocês podem pensar que não, mas as 4 primeiras aulas que nós tivemos, um pouco antes de chegar em NR, ela nos mostrou o quê? Ela nos mostrou um aparato bem grande de formas de defesa do trabalhador que se resumem um pouco nisso tudo que eu falei para vocês. Então, agora, nesses poucos minutos, eu comentei com vocês todas as questões que estão na prova de vocês. Então, vocês percebem que não existe nada de muito grandioso, né, de muito difícil na prova de vocês. Ao contrário, ela está sendo uma prova bem direta. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Kate, quer falar alguma coisa? Não, professor. Não? Deu para entender. Na realidade, você Já até fiz um exercício para estudar. Eu Diga, já estava preocupada, era com as NRs mesmo, que são mais complicadinhas. Como as NRs são mais complicadas e são mais numerosas, elas vão ficar para a segunda avaliação. Aí vai ficar Pois é, NR... mas aí não enche muito, né, colega? Aí O quê? Aí tu não enche muito a segunda prova, né, professor? Não, mas aí o que eu disse pro pessoal é o Deixa só seguinte. A segunda avaliação, quando a gente for falar de NR, eu não quero que vocês pensem uma questão tipo assim. NR32 fala sobre o quê? Aí lá embaixo tem segurança do trabalhador, fornos e tal, PCMSO, PCMAT. Não, não é isso. Não é um jogo de perguntas. Eu vou, por exemplo, colocar assim. A NR tal, que fala sobre o programa de saúde ocupacional, aborda a importância da segurança e saúde do paciente. E entre os exames mais famosos, marque aqueles que não faz parte do PCMSO. Aí tem lá, exame admissional, exame demissional, exame periódico, exame de morte, sei lá. Então, tipo, vão ser questões que não vão querer indagar para vocês acertarem o nome da INR, por exemplo. E sim um propriamente dito entendimento do conteúdo, tá bom? Então, não morram de véspera da INR, por favor. Tá? Ai, tá bom. Outra coisa importante para a gente entender é o seguinte, para a prova de vocês. Quando a gente fala, e a gente falou muitas vezes, o enfermeiro do trabalho, lembrem-se o seguinte, dificilmente, não esqueça essa expressão, dificilmente o profissional da área, né, da enfermeiro do trabalho, por exemplo, ele trabalha sozinho, tá? Então, vocês vão encontrar quase que praticamente em todo lugar que tem um enfermeiro do trabalho, vai ter no mínimo um técnico de segurança do trabalho, tá? Então, não acho vocês que nós vamos assumir sozinho uma responsabilidade envolvendo segurança do trabalho. Muitas vezes, sempre haverão outros funcionários envolvidos, tá bom? Alguma pergunta até aí? Tranquilo. Tá? Então eu queria dizer uma última coisa para vocês. Prova de vocês é um presente meu para vocês, tá? Então é uma prova bem direta, né? Não tem nada de muito complicado, ao contrário, é uma prova assim de boas-vindas para vocês pós-pandemia. Ai, obrigada, tia. Arrasou, professor. Obrigada. Arrasou! Tchau. Vou levar um pão só pro senhor. Tá, eu vou esperar. Ainda bem que eu tenho gravado isso, eu vou até anotar na aula da plataforma. Olha, eu vou botar na plataforma assim, gravação da aula e promessa do pão. Vocês já vão saber o que é, tá? Vou levar, que eu sou de palavra. Tá. Então, olha Eu só, não vou gente. levar nada, que eu não vou voltar. Papo furado teu. Olhem só. Outra coisa importante é o seguinte. No dia da prova de vocês vão estar fazendo prova, logicamente, a gente não vai ter aula assim propriamente dito.
Mas se houverem algumas dúvidas, é dúvida, não estou falando de quererem a questão da prova. Mas se quiserem alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? Vou estar disponível. Podem mandar um WhatsApp, que qualquer coisa eu estou aqui para ajudar, tá bom? Hoje seria basicamente só a revisão, mas eu preferi dar pelo menos essas 12 NRs próximas. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar já por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo Aí eu tenho uma certo. pergunta, Tite. Faça, Nisso. Não sei se é para a questão da prova, mas quando a gente, por exemplo, vai fazer alguma vistoria, tem todo um protocolo, a gente só vai, tipo, ticando, né? E Sim. não sai essas coisas da cabeça da gente, já vem um protocolo certo para a gente buscar, né? Assim. Sim. E na verdade, o que é que acontece? O que determina esse teu protocolo, muitas vezes, é a NR que tu provavelmente está procurando ali. Então, quando tu está falando de PCMAT, que foi o que a gente falou hoje, que é o programa que envolve a segurança nas indústrias, nós vamos ver no final da NR, toda NR tem anexo. E no anexo tem o que ela quer. Por exemplo, lá no local não pode existir mais do que 3 canteiros de produção de cimento. Já é uma coisa dada, assim. E aí, quando você vai trabalhando dentro desses casos especiais, a tua NR já vai servir como checklist. Então, por exemplo, tu vai lá, tem menos de 20 funcionários, a legislação já diz, não é preciso PCMAT. Tu chegou na obra, tem 20, a primeira coisa pergunta logo, cadê o PCMAT? Deixa eu ver. Não tem, pronto. Já está errado, né? E outra coisa que é importante essa pergunta da Anissa, que é o seguinte, a empresa, ela é muito bem elogiada pelo um grupo enorme de características que ela assume. Porém, precisa de, às vezes, um erro para ela cair com tudo. Entendeu? Então, mais ou menos, o checklist é feito de acordo com as NRs. Tá bom? Ok, professor, obrigada. Nada. Então, gente, é uma boa prova para vocês, tá? Fiquem com Deus. Se precisarem de qualquer coisa essa semana, é só me mandar mensagem, estou lá no grupo. Tá bom? Obrigado, professor. Um beijo enorme. Tá, mande logo o gabarito, prontinho Não aí. esqueçam do Bota pão, o material viu? no grupo, tá? Não Tá, esquece. vou colocar no grupo. Tchau. Tá.